Muito bem, vamos dar sequência aí no nosso estudo em Direito Material do Trabalho. Bom, que bloco nós estamos? É o quinto bloco, nosso quinto bloco do nosso segundo módulo. Vamos avançando e vamos gabaritar Direito do Trabalho, Direito Material. O que vimos no bloco passado? Bloco passado, nós falamos sobre alteração do contrato de trabalho, né? A alteração do contrato de trabalho. Duas situações podem sofrer alteração no contrato. Ou seja, alteração quanto à condição do trabalho, né? E ainda nós falamos sobre a alteração do contrato na situação do local de trabalho. Então, quanto à condição do trabalho e quanto ao local de trabalho. Dicas importantes, qualquer coisa você volta no bloco anterior. Mas uma breve síntese do que vimos no bloco passado. O que acontece? Na alteração quanto à condição do trabalho, a dica que eu dou para você, cuidado, porque poderá o empregador reverter aquele funcionário que é gerente. Ele poderá ter o cargo revertido para a função original que ele tinha, tá? E isso não é considerado alteração lesiva do contrato de trabalho, tá? Poderá o empregador fazer essa alteração. Lembrando que a súmula 372, tá, diz o seguinte, que se ele tiver mais de 10 anos, esse gerente mais de 10 anos, ou esse cargo de confiança mais de 10 anos, não poderá ser suprimida a gratificação dele. A gratificação não poderá ser suprimida. Fica essa dica, hein? Acima de 10 anos ou mais, se ele já percebe uma gratificação em função do cargo de confiança dele, essa gratificação não poderá ser retirada quando da reversão do cargo de confiança para o cargo que anteriormente ele ocupava, né? Então, essa é a dica quanto à alteração da condição do trabalho. E ainda temos a ideia da alteração do contrato quanto ao local de trabalho, que está lá no artigo 469 da CLT. 469 da CLT, que é o seguinte: duas situações poderá alterar o contrato quanto ao local, né? É aquela transferência definitiva, tá? Essa transferência definitiva, para que ocorra a transferência definitiva, necessariamente ele precisa ter, o empregador ter a anuência do empregado e que importe na mudança de domicílio dele. Lembrando que essa mudança de domicílio tem a ideia dele sair do município onde ele está, e esse município, o entendimento que vale ainda para a região metropolitana, ou seja, ele tem que sair do município da região metropolitana para ser considerado transferência definitiva, tá ok? Fica aí essa dica. E ainda nós temos a transferência provisória. Essa transferência provisória importa no adicional de 25%. Então, na definitiva, ele não tem o adicional, tá? E na provisória, ele tem um adicional, o empregado tem direito adicional de 25%. Lembrando também que as despesas em relação a essa transferência, tá, corre por conta do empregador. Muito bem. E antes de nós falarmos da suspensão do contrato, eu chamo a sua atenção para ler o artigo 468, 469 e o artigo 470 da CLT, tá? Súmula ainda 113, tá? Súmula 372, OJ 113, orientação jurisprudencial 113, e a súmula 372. Esses artigos da CLT, 468, 469, 470, mais súmula 372 e mais orientação jurisprudencial 113 é de extrema importância para fechar essa questão da alteração do contrato em relação à condição do trabalho e ainda em relação ao local do trabalho. Ainda tenho a súmula 43, do TST, a súmula 43 do TST, que diz que é abusiva a alteração quanto ao local de trabalho,
sem demonstrar a real necessidade de serviço. É o que diz a súmula 4.3. Só para a gente fechar, súmula 43 do TST, ó. Presume-se abusiva a transferência que trata do parágrafo 1º do artigo 469 da CLT, tá? Que é aquela situação da transferência do empregado de local, né? Local diverso do contrato, ou seja, uma transferência onde o trabalhador ir lá desenvolver sua atividade no outro local diverso do contrato, tá? Então, presume-se abusiva essa transferência sem a comprovação da necessidade de serviço. Então, a súmula 43 é muito clara. Para que ele possa ser transferido, tem que ter a anuência dele, tá? Tem que ter a transferência, a mudança de domicílio, ou seja, ele vai ter que sair do domicílio dele e ainda da região metropolitana, tá? E ainda, a súmula 43 diz que o empregador deverá mostrar a real necessidade. Lembrando ainda, mais uma dica, que são obrigados aqueles funcionários que têm o contrato, que está previsto no contrato, aquele que tem cargo de confiança, ou quando é extinta toda a estrutura da empresa, tá? Encerrou toda aquela estrutura da empresa, a empresa está mudando, está indo de Malicuia para um outro estado, para uma outra cidade totalmente diversa daquela que é o domicílio dele ou a região metropolitana. Então, quando já está no contrato, quando ele tem um cargo de confiança, tá? Ou ainda, quando a empresa está encerrando as suas atividades naquele local, está mudando, esse é obrigado a cumprir. Bacana? Vamos falar agora de suspensão do contrato de trabalho. Suspensão do contrato de trabalho. Ora, vem comigo aqui, presta atenção. Esse contrato de trabalho que nós já estudamos esse contrato de trabalho, o que acontece? Ora, esse contrato de trabalho vai ser ou interrompido ou suspenso. Esse contrato de trabalho, em determinado momento, ele vai parar de gerar os seus efeitos ou terá os seus efeitos parcialmente paralisados. Tá? Então é exatamente isso que nós vamos estudar agora. Quando que esse contrato será suspenso? Já adianto para você que a suspensão é a paralisação total dos efeitos do contrato. E quando esse contrato será interrompido? Quando ele deixará de ter, ou seja, quando ele terá parcialmente paralisado os efeitos do contrato. Então eu tenho um contrato entre o meu empregado e ora esse contrato vai ter todos os seus efeitos paralisados, ora esse contrato vai ter os efeitos parcialmente paralisados, em detrimento de alguma circunstância, de alguma situação do dia a dia, quando ele falta, quando ele se acidenta. Como fica este contrato? Como que esse contrato vai se comportar diante da falta, diante das férias, quando ele irá, de repente, se aposentar por invalidez, quando ele vai sair, por exemplo, para se casar, quando ele vai doar sangue? O que acontece com esse contrato? Esse contrato vai ser suspenso? Esse contrato vai ficar interrompido? Qual será o efeito deste contrato? E nós vamos iniciar falando, então, da suspensão do contrato de trabalho. E a suspensão do contrato de trabalho é quando ocorre a paralisação total dos efeitos do contrato. A paralisação total dos efeitos do contrato eu tenho como suspensão. Bacana? Vamos avançar então no nosso estudo. Aqui, eu tenho algumas características da suspensão do contrato de trabalho. Eu tenho algumas características. Não extingue o vínculo empregatício. Ora, o contrato está suspenso. O contrato está paralisado quanto aos seus efeitos. Ou seja, esse contrato, embora ele esteja ativo, embora ainda tenha-se o vínculo empregatício, esse contrato não está gerando os seus efeitos. Ele está com seus efeitos paralisados. Ou seja, quando esse contrato está com seus efeitos paralisado, tá? Você vai prestar atenção que ele não vai ter salário e também não vai ter a contraprestação de serviço. Ou seja, o empregado não vai prestar serviço e ele também não receberá, tá? E não irá ser contado como tempo de serviço para INSS, para aposentadoria,
não será computado como tempo de serviço, ou seja, paralisação total dos efeitos do contrato, embora se tenha o vínculo empregatício ainda entre empregado e empregador, os efeitos estão paralisados, não se computa tempo de serviço para INSS, para aposentadoria, não se computa tempo de serviço. Vamos lá. Então, não extingue o vínculo empregatício, não presta serviço e não recebe salário. Não presta serviço e não recebe salário. Nós estamos falando as características da suspensão do contrato. Quando o contrato fica paralisado e não tem efeito esse contrato, tá? Embora ele ainda exista, tá? Os efeitos estão suspensos, totalmente suspensos. Vamos lá. Assegurado todas as vantagens da categoria, ou seja, ele não está trabalhando em detrimento de alguma situação, ele não está recebendo, mas ele vai ter direito a todas as vantagens que aquela categoria obtiver. Esse empregado também terá. E não é contado como tempo de serviço. Não vale esse período que ele está sem prestar serviço e sem receber, não está contando para aposentadoria como tempo de serviço, por exemplo. Não está havendo recolhimento do INSS, porque o contrato, os seus efeitos, está totalmente paralisado. Bacana? Vamos lá. Estamos falando de suspensão do contrato. Mais características. Após o término da causa da suspensão, retorno é de 30 dias sob pena da justa causa. 472 da CLT, no parágrafo 1º. Tá ok? Então, qual o prazo que ele tem que voltar? O Tribunal Superior do Trabalho, nossos tribunais, entende o quê? 30 dias, desculpa, o retorno é de 30 dias, ele deve voltar. Se ele não voltar, a falta dele, de forma contínua, após cessar a suspensão, a causa que deu a suspensão, tá? Ele tem 30 dias para voltar. Se ele faltar mais de 30 dias de forma consecutiva, sob pena da justa causa, 472 da CLT. Aqui, ó, paralisação total dos efeitos do contrato. Paralisação total dos efeitos do contrato. O contrato está paralisado, não está computando para tempo de serviço. Vamos avançar? Olha lá, algumas causas ou algumas situações de suspensão do contrato de trabalho. Vamos lá. Aqui, um exemplo é o auxílio-doença após 15 dias. Lembre que os primeiros 15 dias, os primeiros 14 dias, olha lá, auxílio-doença após o 15º dia. Então, os primeiros 15 dias, quem paga? Primeiro, quem paga? A empresa que paga. Após o 15º dia, ele não vai trabalhar e ele não tem salário. Ele irá receber o benefício do INSS, porque ele é contribuinte, tá? Então, o auxílio-doença após o 15º dia é causa de suspensão do contrato de trabalho. Ora, ele não irá trabalhar e também não irá receber, porque os 15 primeiros dias a empresa paga. É uma falta justificada, a empresa está pagando. Ele não está trabalhando, mas está recebendo. Após o 15º dia, ele não trabalha e ele não recebe. Por isso, é causa de suspensão do contrato de trabalho. Ele não trabalha e ele não recebe. Porque quem está pagando o benefício é o INSS. Bacana? Vamos lá. A falta injustificada. Falta justificada. Não trabalhei, não recebo. Causa de suspensão do contrato de trabalho. Aposentadoria por invalidez. Também causa de suspensão do contrato de trabalho. Por quê? Porque ele não está trabalhando, o contrato fica suspenso enquanto ele estiver aposentado por invalidez. Na aposentadoria por invalidez, o contrato ele fica suspenso. Não há extinção do contrato de trabalho quando ele se aposenta por invalidez. Por quê? Ele vai passar por... em determinada situação, por perícia, de forma constante, o INSS vai averiguar, através do perito, se ele tem condições de voltar. Se cessou essa invalidez. Se não cessou essa invalidez, ele continua aposentado. Ao ponto que, de repente, 5 anos após dessas perícias for constatado essa invalidez,
poderá então ser aposentado por tempo indeterminado aí em função dessa invalidez, e aí sim o contrato ser extinto. Mas em primeiro momento o contrato não é extinto, ele é suspenso, tá? Só após 5 anos, e em detrimento de realmente uma perícia, e vai verificar que essa invalidez se tornou extremamente permanente, que ele não terá cura, não vai voltar a trabalhar. E aí sim o contrato poderá ser extinto, mas a princípio o contrato fica suspenso. Suspensão por disciplina, tá? E ainda a questão da capacitação. Suspensão por disciplina. Posso suspender. Nós vamos ver lá no 482 as penas que causam a justa causa, as situações que causam a justa causa. Poderá a empresa advertir e poderá a empresa ainda aplicar uma suspensão disciplinar nesse empregado. Quando a empresa aplica uma suspensão disciplinar nesse empregado, o contrato fica suspenso. Bacana? E a questão da capacitação, artigo 476A. Vamos ler o artigo 476A. O Matheus vai subir para nós aí. Artigo 476A, aonde trata da questão da capacitação. Olha lá, o contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional, oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual. Olha lá, o contrato fica suspenso, mediante a previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, e a aquiescência formal do empregado, observando o disposto no artigo 471 dessa consolidação. Então tá aí, 476A, importante leitura para que você possa aí gabaritar a sua prova da OAB primeira fase. Bacana? Então aí ficou aí a leitura do exame do artigo, e vamos continuar. Volta para mim aqui. Vamos lá. Olha lá, mais causas de suspensão. A eleição da direção, a eleição de direção, ou seja, o diretor, um funcionário é eleito diretor dessa empresa. É causa de suspensão. Por quê? Esse diretor, que até então era um simples empregado, ele perdeu a característica da subordinação. Desde que isso seja demonstrado, ele é um diretor, agora ele foi promovido, ele foi eleito a diretor dessa empresa. Se ele foi eleito diretor dessa empresa, teoricamente perdeu a característica da subordinação. Então diz a súmula 269, e eu quero ler essa súmula para você. É importante. Olha lá, sobe para nós aí, Matheus, súmula 269 do TST. Vamos correndo para aproveitar bastante o tempo, né? Tá aí, ó, súmula 269 do TST. Diz o seguinte: o empregado eleito para ocupar o cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período. Olha lá, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Então, gente, esse empregado que é eleito para ocupar um cargo de diretor, ele tem o seu contrato suspenso, porque perde o requisito da relação de emprego, que é aquela questão da subordinação jurídica. Então, fica atento aí à súmula 269, que isso é muito cobrado em prova. A eleição do empregado quando ele é eleito para cargo de diretor. Vamos lá, vamos dar sequência. Volta para mim. Opa, já está aqui, né? Vamos lá. Licenças não remuneradas. Mais uma questão de suspensão do contrato de trabalho. Olha lá, dirigente sindical. Ou seja, esse camarada, agora ele não, de repente não é eleito aí diretor da empresa, mas ele participa do sindicato. Tá? E ele se tornou um diretor do sindicato, um dirigente do sindicato. É causa de suspensão do contrato de trabalho. Prisão do empregado. Aqui eu chamo a sua atenção. Cuidado. E eu quero ler o artigo 483 com vocês. Cuidado. Muita atenção nesse artigo 483, parágrafo 1º da CLT. Muito cuidado.
Nós estamos falando da prisão do empregado. Olha o que diz o artigo 483, parágrafo 1º da CLT. O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. Muita atenção. Mateus, põe uma tarja aí. Atenção. Porque, gente, tem pessoa que confunde essa prisão do empregado, tá, para cumprir obrigações. Olha, veja bem, esse empregado, ele só pode ser demitido por justa causa, lá do 482, presta atenção, ele só pode ser demitido por justa causa, nos termos do 482, quando tiver a prisão definitiva, transitado em julgado. Ou seja, já transitou e julgou, não cabe mais recurso. Lembra das aulas aí de penal? Então, se ele ele vai responder por um processo. Responder por um processo. O que a lei diz no 483? Quando ele tiver que exercer obrigações legais, quando ele está respondendo um processo, tá? Quando ele tem lá uma prisão temporária, uma prisão preventiva, olha, ele está respondendo processo, uma obrigação legal. Quando ele responde por uma obrigação legal, ainda não transitou e julgou. Então o contrato dele está suspenso. Quando transitar e julgar, quando está transitado em julgado, a empresa poderá demiti-lo, porque ele já está condenado. A empresa poderá demiti-lo por justa causa nos termos do 482. Aqui não. Aqui, a prisão desse empregado, nos termos do 483, é para ele prestar esclarecimento, se defender, cumprir exigências legais. Nesse caso, o contrato fica suspenso. Poderá, diz a lei. Ó, sobe mais um pouquinho para mim, Mateus. Aqui, ó. Diz assim, ó. O empregado poderá suspender a prestação de serviço ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. Não está dizendo que a empresa irá demiti-lo por justa causa. Muita atenção aí. 483, quando ele vai desempenhar obrigações legais, o contrato fica suspenso. A greve, artigo 7º da lei 7.780. Isso vai cair na prova. Viu? Tremeu aqui o estúdio, hein? Essa da prisão vai cair na prova. É sinal que a gente recebeu aqui. A greve, artigo 7º da lei 7.783 de 89. Tá? Vamos dar uma lida também nesse artigo 7º. Observada as condições previstas nessa lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Então tá aí, pessoal. Tá aí. Volta para mim aqui. Tá aí. A lei 7.783 de 89, no seu artigo 7º, vai dizer exatamente isso. Que a participação do empregado em greve, o contrato fica suspenso. Ou seja, ele não trabalha e ele não recebe. Essa é a regra. Para ficar fácil para você. Falou em suspensão do contrato, não trabalha e não recebe. Não trabalha e também não tem salário. Então, suspensão do contrato de trabalho. Nesse quesito aqui da greve, quando ele participar da greve, o contrato está suspenso. Por quê? Porque ele não está trabalhando e também não irá receber. Agora a lei faz uma observação, que essa situação será regida pelo acordo, pela convenção ou pela decisão, ainda uma decisão judicial. Se for dentro do acordo, dentro da convenção, dentro dessa sentença, tá? For determinado que eles voltem a trabalhar, entram num acordo e que seja remunerado esses dias que ele ficou parado, participando da greve, deixa de ser, portanto, suspensão e passa a ser interrupção do contrato. Por quê? Porque ele não trabalhou e está recebendo, irá receber. Isso se for determinado através do acordo da convenção coletiva ou ainda através da Justiça do Trabalho. Mas fique atento, participou de greve, a princípio ele não recebe salário
e não trabalha. Aí eu estou falando de suspensão do contrato de trabalho. Ao contrário, se dentro do acordo ou da convenção coletiva for determinado, dentro desse ajuste, que esses dias serão remunerados, esses dias que ele estava paralisado em função da greve, será remunerado, deixará, portanto, de ser suspensão do contrato de trabalho e passará a ser a interrupção. Porque a suspensão eu não trabalho e não recebo. A interrupção eu não trabalho e recebo. A suspensão paralisa todos os efeitos do contrato, não conta de tempo para serviço. Já a interrupção eu não trabalho, mas recebo e conta como tempo de serviço. Bacana? Então é essa a diferença. Vamos dar sequência. Cuidado aqui, cuidado, muita atenção com o artigo 482, a linha K da CLT. O que acontece? O contrato está suspenso. Ele não está trabalhando e também não está recebendo. O que acontece? Nós temos dentro do 482 as causas que pode as causas que pode justificar a demissão por justa causa de um determinado empregado. Tá? Então, o 482 vai trazer lá uma série de alínea que vai dizer quando cabe a justa causa para o empregado, tá? Ser dispensado por justa causa. A linha K é uma dessas situações que poderá o empregado ser dispensado por justa causa quando ele lesar a honra, uma ofensa física, uma calúnia, uma difamação, em relação ao seu empregador. Então esse empregado calunia, difama ou então comete uma agressão física contra o seu empregador. Quando é em relação ao seu empregador, tá? Poderá ser tanto no local de trabalho ou fora do local de trabalho. Então vamos supor que esse empregado, ele está suspenso, tá? Está suspenso. O contrato dele está suspenso por algum desses motivos que nós lemos acima aí. De repente, ele está afastado recebendo auxílio-doença porque ele já ultrapassou os 15 dias. Os primeiros 15 dias a empresa paga. Após os 15 dias, no auxílio-doença, quando ele auxílio-doença ou auxílio-acidente, ele vai receber pelo INSS. Cuidado, famosa caixa, vai encostar na caixa, né? Então ele recebe o benefício pelo INSS. O que acontece? O contrato está suspenso, ele não está trabalhando e ele também não está recebendo salário. Bacana? O contrato está suspenso, está recebendo o benefício do INSS. Ou dentro de qualquer uma outra situação aqui. Licença não remunerada, a prisão do empregado, a greve. Muito bem, contrato suspenso. E a linha K diz que ele poderá ser demitido por justa causa se ele ofender fisicamente o seu empregador, tá? Ou ainda, em caso de difamação, calúnia, tá? Aí o que acontece? Ele com o contrato suspenso vai assistir um jogo de futebol, encontra lá o seu empregador, tá? E ambos são da torcida rivais e ele, dá uns cascudos lá no empregador, ofende ele, parte para agressão física. Ora, o contrato está suspenso, mas nessa situação, mesmo que ele esteja fora da empresa, ele poderia ser demitido por justa causa. Então, fique atento, porque mesmo o contrato estando suspenso, ele não esteja trabalhando, o contrato está suspenso, não estou trabalhando, não recebo. Então, posso fazer o que eu quero. Cuidado com o 482K. Por quê? Se ele cometer a justa causa fora do trabalho, ofendeu o seu empregador fora do local de trabalho, porque ele não está trabalhando, o contrato está suspenso, poderá ser demitido por justa causa. Fique atento com isso aí. Bacana? O que temos mais ainda aí? Vamos lá, vamos avançar. Interrupção do contrato de trabalho, né? Falamos da suspensão, vamos dar sequência, não saia daí, nós vamos falar de interrupção do contrato de trabalho, vamos correndo, eu aguardo você no próximo bloco.